Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 9, o nosso tema é pedras poderiam se tornar pães. E aqui no nosso texto principal, que está em Deuteronômio 8, 18, diz assim: Antes de te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Te lembrarás do Senhor teu Deus. É o Deus, meus irmãos, que supre a nossa necessidade. Nós temos que lembrar o Deus, meus irmãos, que torna pedras em pães, que Ele pode fazer isso. É claro, isso foi um texto que o inimigo da nossa vida, o inimigo das nossas almas, usou contra Jesus. Pode tornar essas pedras em pães. O inimigo usou a palavra de Deus para poder tentar Jesus no deserto. Mas Deus, meus irmãos, Ele tenta a nossa vida, Ele permite a tentação na nossa vida. E Ele é o que nos guarda. Mas para nós termos fé cada vez mais e colocar mais a nossa fé em Deus, nós temos que se lembrar das bondades e naquilo que Deus já fez em nossa vida. O nosso resumo da lição: a primeira tentação de Jesus foi o que ele confiasse no próprio poder para prover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. Então Jesus estava ali no deserto, ele foi tentado, e o inimigo queria que ele visse que Jesus suprisse a sua necessidade. Quando, no entanto, Jesus estava ali para se preparar para suprir a necessidade da humanidade, tanto naquele momento, quanto daqueles que ainda viriam a nascer como nós, por exemplo. Aqui no nosso texto bíblico em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, e 10 e 11, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo, e ele seria tentado. Mas o inimigo, meus irmãos, ele chega no último dia, ele não chega no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, ele chega no último dia. No momento que Jesus está mais debilitado, Jesus, homem, está mais debilitado, ele chega ali para tentar a Jesus. Ele chega e tentou Jesus. E ele coloca, pode tornar essas pedras em pães, se pular deste pináculo, eu posso dar todo esse reino. E aí, meus irmãos, Jesus vai rebatendo ele com a sua palavra, porque Jesus é a palavra. Ele foi rebatendo com a palavra. E aqui em Deuteronômio, todos os mandamentos que hoje vos ordeno que guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então Deus permite a tentação na nossa vida para saber se nós verdadeiramente estamos guardando a sua palavra, estamos guardando aquilo que nós aprendemos dele ou não. A tentação nunca é permitida na nossa vida para nos destruir, para prejudicar a nossa vida em Deus. Não, a tentação é para nos fortalecer em Deus, para saber aonde está a nossa fé. É como se fosse um teste que nós passamos e nós vivemos para nós sabermos verdadeiramente, meus irmãos, em quem nós estamos crendo. E aqui, na nossa introdução, quando estudamos a respeito do tema tentação, encontramos na palavra de Deus diversos exemplos de pessoas que cederam quando tentadas e outros indivíduos que se mantiveram firmes ao que Deus ordenou, rejeitando serem levados ao pecado. Então, nós vemos várias questões da tentação. Nós vemos Sansão, que cedeu à tentação. Nós vemos Davi, que cedeu à tentação. Nós vemos homens que conseguiram, também Moisés, que cedeu à tentação. Mas também homens que venceram a tentação. Esses mesmos homens que cederam à tentação também venceram tentações. Então, muitas das vezes, a gente pode acontecer, meus irmãos, de ter um momento negativo da nossa vida. Mas isso não pode ser uma regra em nossa vida, ceder à tentação. A tentação é algo que, se a gente vacilou, vamos usar esse termo, nós temos que, na mesma oportunidade, nós temos que conseguir viver e suportar essa tentação. Diante de Deus, conseguir vencer essa tentação. Porque a tentação vai continuar vindo, dia após dia, nós vamos ser tentados. E aqui o nosso estudo de hoje é ver que homens que cederam à tentação e outros que venceram.
E esses mesmos homens que cederam também venceram. Porque às vezes na nossa vida pode acontecer isso. Mas a gente não pode criar em nossa vida, achar que Deus não gosta de mim porque está me tentando. A tentação é um processo para melhorar a nossa vida em Deus. E o nosso tópico 1, o início da tentação, o batismo de Jesus. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus ele foi batizado. E logo que ele foi batizado, ele foi direcionado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Então veja que nem o próprio Cristo, nem o próprio Deus, nem Jesus, ele foi imune a ser tentado. Ele também foi tentado. Irmãos, olha, você está com fome, tem algo para comer, e você ainda sabe que não é o momento de fazer, de não comer. Mas comer é pecado? Comer não é pecado, irmãos. Comer não é pecado. O pecado seria se Jesus cedesse à apelação do inimigo. Esse seria um pecado. Porque Jesus sabia o momento certo que deveria comer, porque ainda não havia o tempo ainda de ele comer. Então Jesus sabia o momento certo. E não era porque o inimigo o estar instigando que ele deveria ceder. Já que eu estou com fome, comer é pecado, então eu posso transformar essa pedra em pão e comer. Mas o intuito de Jesus, ele manifestar o seu poder, não era em benefício próprio, mas sim em benefício dos outros. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, meus irmãos, ele multiplicou para quem? Para todas aquelas pessoas. Ele comeu? Provável. Com certeza ele deve ter comido. Mas o maior beneficiado foi aquelas pessoas, e não ele mesmo. Então aqui na parte 2, conduzido pelo Espírito, depois de ser batizado e de publicamente receber o reconhecimento do Pai e do Espírito Santo no batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele se submeteu ao controle do Espírito para se retirar e passar um período em jejum. Jesus foi ao deserto para estar em jejum, se preparando, alguns estudiosos, se preparando para o seu ministério. O intuito de Jesus ser conduzido ao deserto foi para que ele tivesse uma preparação para o seu ministério, porque ali era o Jesus homem. E aqui na parte 3, Satanás entra em cena. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo, mas quem o tentou foi o diabo, pois Deus não tenta a ninguém. Então Deus permite que nós venhamos ser tentados. E quem tenta a nossa vida é o inimigo, irmãos. É o inimigo que nos tenta. É o inimigo que vem tentar a nossa vida e, claro, ele vem tentar para nos tirar da presença de Deus. Para fazer com que a presença de Deus na nossa vida venha a ser prejudicada. E Jesus, ele foi conduzido ao deserto para que também fosse tentado. Para que nós venhamos, para que a gente saiba que tudo aquilo que aconteceu com Cristo também acontece conosco. Mas Jesus venceu o mundo. E através dele nós venceremos. Porque Jesus fala, eu venci o mundo, diz vós vencereis. Isso aí é crendice. Mas Jesus diz que através dele, nós entendemos que através de Jesus é que nós conseguimos vencer o mundo. Aqui no tópico 2, a chegada do inimigo. Jesus teve fome. Ao se aproximar do Filho de Deus, Satanás começa tentando de um assunto que é uma necessidade humana, a alimentação. Então, ele começa a colocar para Jesus, tem uma coisa humana, meus irmãos, é comer, é comida. Jesus estava ali e foi tentado através do alimento, como eu disse anteriormente. Comer é pecado? Não, não é pecado. Mas pela situação ali, que estava em volta, a cena ali que estava acontecendo, o momento que estava acontecendo, aquela possibilidade de Jesus comer, aquele sim poderia se constituir o quê? Uma quebra do propósito. Qual que era o propósito? Terminar o jejum. Porque Jesus estava ali jejuando, Jesus foi levado ao deserto para jejuar. E ali, meus irmãos, quebraria o propósito. Então veja que Jesus não quebra esse propósito. E aí, mas ali, meus irmãos, ainda o diabo fala para ele, não faltam pedras naquele deserto. E o inimigo se utilizou de um elemento natural para tentar Jesus e uma necessidade também natural. Satanás acreditava que não seria tão difícil convencer Jesus a agir usando o seu poder para satisfazer uma necessidade física lícita. Então o diabo tentou Jesus naquilo que Jesus poderia fazer. Não naquilo que Jesus não poderia fazer. O inimigo, ele usa a nossa vida naquilo que Deus permite o inimigo tentar a nossa vida, naquilo que nós podemos fazer. Então Jesus poderia tornar aquelas pedras em pães, mas Jesus não faz.
porque seria algo que Jesus faria em benefício próprio. Mas também não é lícito de fazer algo em benefício próprio, sim, mas não naquela circunstância. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, o diabo, ele tenta Jesus naquilo que Jesus pode fazer. O inimigo, nós somos tentados, meus irmãos, naquilo que nós podemos fazer, e não naquilo que está distante de nós fazermos. E depois o inimigo ainda vem tentando e ainda indagando Jesus e falando, ó, se tu és o Filho de Deus, parte 2. Após se aproximar de Jesus, Satanás começa a tentação colocando à prova não a fome do Salvador, mas a sua natureza como Filho de Deus. E aí o inimigo fala, se tu és o Filho de Deus, né? Há 40 dias Jesus acabara de passar pelo batismo e o próprio Deus disse que Jesus era o seu Filho amado. E Jesus, olha, ele estava no batismo, o João Batista teve aquela revelação, teve aquela voz, esse é o meu Filho amado. Ele ouviu aquela voz, e com certeza foi uma voz audível que Jesus também ouviu, Jesus sendo Deus, claro, e sendo homem também ouviu. E nós vemos aqui, e enquanto o Senhor fez uma afirmação a respeito da divindade de Jesus, Satanás trouxe a dúvida. As palavras do inimigo, mesmo que aparentemente simpática, leva sempre ao pecado e à morte. Se tu és o Filho de Deus, né? Então, o inimigo ele vai argumentando com Jesus. Ali é uma questão de argumentação. Claro, Jesus rebate com a palavra, mas há uma argumentação. O inimigo usa a arte do argumento. Se tu és o Filho de Deus. Porque se você for o Filho de Deus, você vai se transformar nessa pedra em pão. Mas se você não for, você não vai transformar. O inimigo não sabia, meus irmãos, que Jesus era o Filho de Deus? Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Então o que ele faz? Se tu és o Filho de Deus, ele quer colocar a dúvida em Jesus. Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães? Claro que poderia. Jesus fez não, porque não era esse o propósito. Não era no momento adequado Jesus fazer aquilo. É como ele pergunta para nós. Se você é jovem, para nós não, porque eu já estou na beira dos 40, né? Estou com 37. Mas se tu és jovem, você pode tudo. Você pode fazer aquilo que você quiser e está tudo bem. Ele indaga o jovem a fazer tudo aquilo que o jovem tem desejo no seu coração. Você é livre, jovem. Você pode fazer tudo. Porque se você é jovem, você pode. Porque se você tem um pai no céu, ele te perdoa de tudo. Claro que ele perdoa. Mas o perdão existe, mas também há consequência pelo pecado. Então essa questão que o inimigo muitas vezes ele usa dessa argumentação de indagar a nossa vida, de colocar em nós, se tu és, você pode. Por que o inimigo falou? Se tu és o Filho de Deus, você pode transformar essa pedra em pão. E aí também ele fala para muitos jovens da igreja, se tu és jovem, você também pode. Porque você é jovem, aproveita a sua juventude, porque você pode. E aí, meus irmãos, muitos têm caído neste engano sorrateiro do inimigo e têm se deixado levar pelo pecado e pela iniquidade. E aqui, pedras e pães. Jesus estava sozinho no deserto e com fome. Então, Satanás dá a entender que ele poderia resolver o problema da fome sem consultar a Deus. Irmãos, o inimigo, quando ele vai tentar a nossa vida, ele tenta a nossa vida por aquilo que é a nossa necessidade naquele momento. Qual que era a necessidade de Jesus? Comer. Ele teve outras tentações também, que era uma necessidade naquele momento também. Né? De querer demonstrar para os outros, de querer demonstrar, olha, se tu és o Filho de Deus, se lança daqui para baixo. Por quê, meus irmãos? Colocou ele no pináculo do templo e tinha muita gente no pináculo do templo. Não é a nossa lição de hoje. Mas é para nós entendermos que o inimigo das nossas almas, ele vai chegar num momento onde a gente está mais necessitado, que a gente está mais precisado de alguma coisa. É aí que ele vem. Quando o jovem está mais precisando de alguma coisa, é aí que ele vem. Quando o jovem precisa de uma alegria, precisa se sentir bem, precisa se sentir melhor, é aí que ele vem com os seus enganos e com os seus ardis. É aí que ele vem com
a suposta solução, mas através dessa solução vem um aprisionamento. É aí que ele vem. Ele não vem quando a gente está, meus irmãos, tranquilo, cheio do Espírito Santo. Também Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas o desgaste Jesus físico ali naqueles 40 dias, porque ele não foi no primeiro e no segundo depois de Jesus foi lá no último dia. Foi no último dia que ele foi tentar Jesus. Então Jesus estava fragilizado, né? Porque a fome, ela deixa a nossa mente, o nosso corpo e a nossa mente debilitada. E o nosso espírito também fica. Porque quando a gente vê lá um certo personagem, depois que ele comeu, revigorou o seu espírito. Porque também, meus irmãos, mas o espírito não come. Sim, mas o nosso corpo come. E revigorou o espírito. Então aqui nós vemos que Jesus ele foi tentado por algo que naquele momento ele precisava. O inimigo ele vai tentar a nossa vida por algo que no suposto momento a gente precisa, mas que não é o momento para fazer. Não é o momento para colocar em prática. E foi essa a resposta de Jesus. Tópico 3, nem só de pão. O povo no deserto. Primeiro, Satanás tentou Jesus colocando em dúvida a sua natureza como filho de Deus. Depois ele tenta novamente Jesus para que ele usasse o seu poder a fim de satisfazer uma necessidade física. O livro de Deuteronômio é uma revisão da lei para o povo que estava entrando na terra prometida no versículo 8. Deus lembra ao seu povo que eles estavam saindo do deserto e que de forma sobrenatural o sustento deles havia sido providenciado. A cada dia o Eterno provia necessário para o seu povo que passou décadas sendo alimentados por Deus. 4 décadas sendo alimentados por Deus. E aí Jesus, meus irmãos, e aí nós vamos ver depois sobre isso, né, que está escrito. E aqui nós vemos que o povo, o povo de Israel, os hebreus passaram pelo deserto, viveram no deserto durante 40 anos. Claro, também pela sua rebeldia, né, pela sua falta de confiança em Deus, mas eles ficaram no deserto. Mas veja que tudo isso foi o quê? O Deus Todo-Poderoso permitindo que aquele povo ficasse no deserto. Era necessário que eles ficassem no deserto 40 anos. Era necessário que Jesus ficasse no deserto 40 dias. Era necessário. Mas que Deus é esse que permite que o seu próprio filho fique 40 dias no deserto, onde já se viu? Que coisa! Irmãos, era necessário que Jesus ficasse no deserto 40 dias para que ele viesse estar mais perto, estar mais cheio. Né? Mas Jesus não era Deus, mas também era homem. Então ele precisava daquele momento. Também é um exemplo para nós, de nós sabermos que a gente também precisa se encher da presença de Deus. E aqui, na parte 2, está escrito: ao ser tentado, o Senhor Jesus se utilizou das Escrituras. Então Jesus ele rebate a tentação do inimigo com a própria Escritura. Ele diz, está escrito. O inimigo fala, está escrito. Jesus também fala, e também está escrito. Além daquilo que o diabo falou para ele que estava escrito, ele também disse, olha, também está escrito. Então Jesus ele rebate a indagação, ele rebate o argumento do inimigo com a própria palavra. Porque o inimigo usou a palavra e Jesus rebate a argumentação do inimigo com a sua própria palavra. Por isso que é importante, meus irmãos, a gente conhecermos a palavra. Porque nós vamos rebater o inimigo das nossas almas com a própria palavra de Deus. Porque o inimigo, quando ele vem com a palavra para nós. Com a palavra enganosa, mas não deixa de ser a palavra. Ele engana, ele traz a palavra ali, ele faz uma enganação, ele usa a palavra para nos enganar. E nós temos que usar a palavra como uma verdade. E aqui, na parte 3, nem só de pão. Comer não é pecado. Quando Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, não está dizendo que os alimentos são inúteis para a vida. Então, quando Jesus fala, olha, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão, ou seja, o homem precisa de comer pão, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque essa palavra que sai da boca de Deus é que satisfaz a alma. O pão ele serve para aumentar, para nos alimentar, e como mencionei, alimentou e também vem debilitado, uma pessoa bem debilitada com fome também afeta toda a sua questão psicológica. Mas Jesus fala nem só de pão, ou seja, o homem precisa comer o alimento dessa terra, mas também precisa comer o alimento do céu, que é o pão da vida, que é o próprio Cristo. Aprender de Cristo, estar em Cristo para se encher da presença de Deus. O homem precisa fazer isso. E a nossa conclusão.
O Senhor Jesus foi tentado pelo inimigo e em um momento em que seu corpo estava fragilizado, precisando de se alimentar depois de um período extenso de jejum. Entretanto, ele não cedeu à tentação de usar a sua glória para satisfazer uma necessidade pessoal, nem se voltou contra Deus, pois sabia que o Eterno sempre supre as nossas necessidades. Ele sabia que quem tinha levado ele para aquele momento era o próprio Deus. Ele tinha que passar por aquele momento, porque na hora certa Deus viria suprir a sua necessidade. Jovem, saiba que na hora certa Deus vai suprir a sua necessidade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe. Fique na paz.